Bom, mais uma vez sejam bem-vindos. Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. Se você está com a gente pela primeira ou segunda vez, que bom que você veio. Sinta-se em casa. Queremos te receber bem, queremos criar espaço aqui para você também crescer em Deus e você fazer parte dessa família chamada PIB. Nós estamos no meio de uma série de mensagens e nós vamos parar por alguns minutos agora para ir para a Bíblia, para a gente olhar um pouco o que Deus quer falar com a gente. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Efésios, a carta, na realidade, de Paulo a uma igreja em Éfeso, que a gente chama de o livro de Efésios. Na semana passada nós olhamos os últimos versículos do capítulo 2. Quem estava com a gente semana passada, lembra? Nós falamos sobre o finzinho do capítulo 2. Nós vimos que no capítulo 2, Paulo descreve que Jesus veio para fazer uma coisa nova. Que quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita e ele veio na realidade para começar algo novo chamado a Igreja de Jesus Cristo. Não a organização, não o prédio, não os rituais, mas pessoas transformadas por Jesus, não mais definidas por serem gentios ou judeus, a sua herança familiar, o seu estado socioeconômico, mas pessoas que são unidas por Jesus Cristo pela cruz de Jesus. Nós vimos que essa igreja, do ponto de vista de Deus, Deus olha para essa igreja, que somos eu e você, e diz que quem constrói essa igreja é Ele. Não é um pastor, não é uma placa de igreja, uma denominação, uma organização. A igreja de verdade, aquela igreja que a gente não enxerga, mas que é mais verdadeira do que esse prédio, está sendo construída por Deus. Deus nos unindo, Deus nos pegando, nos moldando, nos juntando. Ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vimos isso semana passada. Os apóstolos lá do Novo Testamento, os apóstolos, os 12 famosos apóstolos, que nós somos a continuação do mesmo prédio. Assim como um prédio tem um fundamento e depois se levantam as paredes, nós somos as paredes, mas nós estamos em cima desse fundamento de apóstolos e profetas. Assim como Deus usou profetas e apóstolos no passado, Deus nos usa. Deus quer te usar, Deus quer me usar hoje. Continuação da mesma coisa. A base foi maravilhosa, mas nós somos as paredes. E Deus tem propósito para nós nessa nova instituição que Ele está criando, chamada de igreja. Nós vimos que Jesus é a pedra angular, aquela pedra mestra que se coloca e dá o ângulo e dá o esquadro para essa construção, que nele nós somos ajustados e nós crescemos, formando, o texto diz, um santuário, um lugar da habitação de Deus. Isso é a igreja. Deus nos unindo, Deus trabalhando de uma forma que a gente talvez não consegue descrever, mas a gente sente, unindo pessoas, nos colocando em cima de um fundamento, com Jesus nos ajustando, e nós nos tornamos um santuário da habitação de Deus. Um prédio? Não. Pessoas unidas por Jesus, que por causa da presença de Deus mudam o ambiente ao seu redor. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo olhando a primeira parte do capítulo 3 de Efésios. Primeira parte do capítulo 3, se você tem a sua Bíblia contigo, abre lá. Se você não tem, vai aparecer também no telão, você pode acompanhar comigo à medida que eu leio. Versículo 1, Paulo diz o seguinte: por essa razão eu oro. Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vocês gentios. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Veja que Paulo começa falando sobre oração. Por essa razão, por causa da igreja, por causa dessa construção maravilhosa, que não tem mais gentio nem judeu, que Jesus veio, ele destruiu o muro da inimizade, por causa dessa coisa maravilhosa, santa, divina, chamada igreja que Deus está construindo, por causa disso eu oro. E aí ele abre um parêntese, bem interessante. Ele começa falando de oração, mas daí ele desvia o seu foco por alguns instantes para falar de outra coisa. E na sua Bíblia, não está provavelmente em parênteses aí, mas do versículo 1 ao versículo 13, Paulo abre um parêntese. Ele só vai retomar o tema de oração no versículo 14. No versículo 14, se você olhar na sua Bíblia, ele diz assim: então, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Ele começa a orar pela igreja. Então ele introduz a oração, daí o foco dele vai para um outro lugar, e ele volta depois para a oração no versículo 14, que nós vamos olhar semana que vem. E nesse parêntese, Paulo fala sobre o nosso tema dessa noite.
Ele, no meio de tanta coisa boa, né? Se você tem estado com a gente nas últimas semanas, a gente tem falado sobre coisas maravilhosas estudando esse livro de Efésios. Salvação pela graça, nós somos adotados como filhos na família de Deus, nós somos parte de uma coisa nova chamada Igreja de Jesus Cristo, que é construída por Ele, como nós falamos sobre fundamentos, apóstolos e profetas. Paulo agora abre um parêntese no meio de tanta coisa maravilhosa que a gente tem estudado para falar sobre uma coisa inesperada. Uma coisa que, peraí, a gente veio falando de tanta coisa boa e Paulo aqui ele para, nós vamos ver que nesses versículos, nesse parêntese, ele vem para falar sobre sofrimento. Sobre sofrimento. E se parece para você estranho falar de sofrimento, e se parece para você estranho Paulo, um grande homem de Deus, falar de sofrimento, não deveria ser. Não deveria ser. Afinal, o sofrimento ele faz parte da vida, não faz? Sofrimento faz parte da vida. E uma das coisas que eu amo a respeito da Bíblia é que a Bíblia é um livro muito honesto, muito verdadeiro. E ao mesmo tempo que Paulo está falando, olha, nós somos salvos pela graça, construção divina, nós somos adotados como filhos de Deus, nós somos escolhidos por Ele, tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 1 e 2, ele aqui para falar, ó, ao mesmo tempo que eu sei tudo isso e que eu estou ensinando tudo isso para vocês, Paulo fala, ao mesmo tempo tem algo acontecendo na minha vida. A Bíblia fala de coisas incríveis e também não esconde realidades difíceis. Eu acho isso fantástico. E nesse parêntese nós somos lembrados, com esse parêntese nós somos lembrados que Paulo, que escreveu tudo isso que a gente já estudou até agora, ele está preso enquanto escreve. Paulo não está na beira de um lago maravilhoso, né, num lugar aconchegante, pensando sobre Deus, escrevendo. Paulo está preso. A propósito, tem 4 livros na sua Bíblia, 4 cartas de Paulo, que são escritas de dentro de uma prisão em Roma. Efésios é uma delas, Filipenses também, Colossenses e Filemão. E Paulo deixa claro no texto por que ele está preso. Olha o versículo 1 de novo comigo. Prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vocês, os gentios. Sou prisioneiro em favor de vocês. A história da prisão de Paulo é contada em Atos capítulo 21. Nós não vamos ler agora por uma questão de tempo, mas você pode olhar lá depois. Em Atos capítulo 21, nós vemos que Paulo está em Jerusalém e ele está passeando pela cidade, está visitando as igrejas e ele está com um cara chamado Trófimo. Trófimo era de Éfeso, essa cidade que Paulo agora escreve. E os judeus que viam que Paulo estava pregando, ó, já não tem mais gentio nem judeu, nós somos todos um em Cristo Jesus. Jesus veio para fazer algo novo. Os judeus já ficaram alvoroçados. E aí quando Paulo foi entrar no templo, eles acusaram Paulo de ter trazido Trófimo, um gentio, para dentro do templo, naquela área que gentios não podiam ir. Lembra que a gente olhou semana passada? Ele veio para destruir o muro da inimizade, que tinha um muro que dividia onde os gentios podiam estar e onde os judeus podiam estar dentro do templo. Eles acusaram Paulo de ter trazido Trófimo, um efésio, um gentio, para dentro do templo e se juntaram, fizeram um alvoroço para matar Paulo, literalmente. E na última hora as autoridades que viram aquele alvoroço interferiram e levaram Paulo preso, livraram ele da morte, mas ele foi preso, por causa de um efésio em parte e por causa dessa pregação que ele trazia. É interessante que no meio evangélico tem um ensinamento falso, normalmente ligado ao que se chama de teologia da prosperidade, que diz o seguinte: cristão não sofre, crente não sofre. Se você é crente de verdade, você vai para a igreja certa, faz o rito certo, Deus não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Pergunta, é verdade isso? Não. Paulo era crente? Paulo caminhava com Deus? Era um cara ponta firme? Paulo sofreu? Ceia, Jesus sofreu? Esse parêntese que Paulo abre no nosso texto, ele faz 2 coisas para a gente. Primeiro, ele quebra toda a noção de que crente não sofre. Ele abre um parêntese no meio de coisas maravilhosas e fala, ó, tem coisas maravilhosas, mas também tem uma realidade presente em mim agora que eu tô preso, eu estou sofrendo
E ele fala sobre isso, que crente passa dificuldade, crente sofre também, mas ele, por outro lado, mostra uma outra realidade, que é o que eu quero focar nessa noite. Ele mostra no decorrer do texto que nós vamos ver que, apesar de cristãos, como eu e você, passarmos por sofrimento, a gente passa de forma diferente, a gente pode passar de forma diferente. Nós não precisamos passar pelo sofrimento como passam todos, se nós aplicarmos algumas coisas que Paulo diz aqui nesse texto, algumas coisas que ele nos ensina no meio da dificuldade que ele estava passando. É claro que cada dificuldade, cada sofrimento é específico e é único e requer uma resposta única. Então, de forma alguma hoje, ao olharmos alguns exemplos de Paulo, eu quero dizer, é fácil, só faz isso. Não estou tentando simplificar e nem minimizar o sofrimento de ninguém. Mas o que eu quero fazer hoje é olhar contigo algumas atitudes de Paulo, em meio ao sofrimento dele, que eu creio que no sofrimento dele fizeram toda a diferença. E quem sabe uma ou mais dessas atitudes também podem ser aplicadas à sua vida, no seu momento de sofrimento, seja ele agora, seja ele no futuro, quem sabe também façam a diferença na sua vida. Atitudes que podem nos ajudar a ficarmos firmes em meio ao sofrimento e, principalmente, o que nós vamos ver com Paulo, ele consegue extrair coisas boas do sofrimento. Paulo, através de algumas atitudes, ele extrai coisas boas, positivas, ele consegue ter esperança, ele consegue ver Deus em meio ao sofrimento. Eu gostaria que a gente pudesse aprender um pouquinho com ele hoje. A primeira coisa que a gente aprende com Paulo é que Paulo sabia que alguns sofrimentos, são da vontade de Deus para a gente. Não estou dizendo aqui que todo sofrimento é da vontade de Deus. O pastor falou que tudo de ruim que acontece é da vontade de Deus. Não falei. Às vezes a gente sofre por erro nosso. Às vezes a gente muitos sofrem por erro dos outros. Não é verdade? Tem muitos entre nós aqui que você pagou um preço por uma coisa que você não fez. Alguém fez e essa coisa te afetou. E você sofreu e você não tinha nada a ver com isso. Você não pediu por isso, mas aconteceu. E você teve que pagar o preço. Alguns de nós sofremos, vamos ser honestos, por burrice. Não é verdade? O inimigo... Não. É nós mesmo. Às vezes a gente sofre por burrice, às vezes a gente sofre por pecado. É consequência de uma coisa que a gente semeia e tem que colher. Mas, às vezes, o sofrimento é da parte de Deus e da vontade de Deus para nós. A gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se considerava um prisioneiro dos romanos, que tinham o aprisionado, mas de Jesus em favor de alguém. Ele não falou, eu sou prisioneiro desses carrascos que vieram aqui, dominaram a nossa cidade e me levaram embora, que não sabem nada da lei dos judeus, eles me levaram, isso é uma covardia, isso é uma coisa inaceitável. Ele falou, não, eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Jesus. E eu sou prisioneiro com um motivo, em favor de alguém que são os gentios. E eu creio que esse entendimento de Paulo fez toda a diferença no sofrimento que ele passou. Aprisionado injustamente pelos seus próprios compatriotas. Paulo tinha razão para ficar irado, para se indignar, para achar que estava dando tudo errado. Deus, cadê o Senhor? O que aconteceu? O plano de pregação do Evangelho foi parado por causa disso, mas Paulo não faz nada disso. E o que eu acho que Paulo pode nos ensinar aqui, o que eu acho que Paulo fez nessa situação de sofrimento dele, de estar aprisionado aqui, Paulo não faz a pergunta, por que Deus? Por que essa prisão, Deus? Por que eu, um apóstolo chamado pelo Senhor, o Senhor me pegou lá na estrada para Damasco, me mandou proclamar o Evangelho, agora estou preso, não consigo fazer muita coisa aqui. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que o que Paulo fez e o que a gente precisa aprender é perguntar para Deus, Deus, para quê? No meio do seu sofrimento, a pergunta por quê não vai te levar para um lugar muito bom. Mas se você aprender a perguntar a Deus, para quê? Ou para quem que eu estou passando pelo que eu estou passando? Paulo diz, eu sou prisioneiro, mas sou de Cristo Jesus, e em favor, eu estou vendo, além do porquê, eu estou vendo um para quê. E eu estou vendo o que Deus está fazendo aqui na minha vida. E eu acho que isso mudou o fato de Paulo estar preso. Mudou a forma dele estar preso. Ele continua na prisão, mas a forma dele passar pelo sofrimento dele muda por causa dessa pergunta. Pergunta para você, no seu sofrimento,
na sua luta, na sua prisão, você tem perguntado por quê? Tem se perdido nesse caminho do porquê e da introspecção e de querer saber o motivo? Porque eu, Senhor, tentando achar motivos para o seu sofrimento ser injusto. Paulo tinha 1000 para poder dizer que era injusto. Ou será que você está perguntando para Deus, Deus, para quê? Para o que o Senhor quer usar isso na minha vida? Para quem que o Senhor vai usar isso mais para frente? Deus, o que o Senhor quer me ensinar no meio de tudo isso? Eu te garanto que se você mudar essa perguntazinha, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Segunda atitude que a gente vê em Paulo, está lá no versículo 4. Nós vemos que Paulo sabia que Deus é capaz de usar o sofrimento. Deus é capaz de usar o sofrimento. Olha o que ele diz no versículo 4. Ao lerem isso o quê? A carta de Efésios que ele está escrevendo e vai enviar para a igreja. Ao lerem essa carta, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está dizendo assim, eu estou na cadeia. Não posso ir aí para vocês, mas eu ainda posso ensinar vocês a respeito de Jesus. E vamos ser honestos, trazer para a nossa vida aqui. Você tem aprendido com Paulo através da carta de Efésios nessas últimas semanas? Tem ou não tem? Eu tenho aprendido um monte. Tem me abençoado 2000 anos depois. Paulo está dizendo, essa carta que eu estou tendo tempo para escrever aqui na cadeia, vocês vão ler lá para frente e vai ser bênção para vocês. Vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse mistério de Cristo, essa maravilha de Cristo que Paulo está nos ajudando a entender. Eu tenho tempo na prisão para escrever cartas e através delas vocês vão entender mais a respeito de Jesus, mais a respeito de si mesmos. E Paulo diz, então, está valendo. Está valendo, Deus está usando. Deus está usando. Se você entregar o seu sofrimento para Deus e pedir que Ele use, Ele vai usar em benefício dos outros. Pode ter certeza disso. Deus quer usar o seu sofrimento e eu tenho visto na minha vida que os maiores e melhores ministérios saem do meio do sofrimento. Os maiores e melhores ministérios saem do meio de uma pessoa que passou por uma dificuldade, passou por um sofrimento, entregou aquilo para Deus e perguntou para Deus, Deus, para quê? Como que o Senhor vai usar isso? Para quem o Senhor vai usar isso? E através desse sofrimento, Deus permitiu gerar um ministério que foi bênção para muita gente. Pergunta para você, você tem conseguido enxergar Deus no seu sofrimento? Você tem pedido a Deus que Ele use o seu sofrimento, como Ele usou na vida de Paulo? Sabe por que é importante isso? O pior sofrimento que a gente pode passar é o sofrimento que a gente passa, paga o preço e não tira nenhum proveito. Sofrimentos nós vamos passar, mas o pior é onde a gente não extrai nada, não aprende nada, perde de vista Deus, e se brincar a gente ainda se afasta de Deus dizendo que Ele é injusto e infiel. E a gente passa pelo sofrimento sem conseguir extrair nada daquilo. Esse é o pior tipo de sofrimento. Se eu tenho que passar por sofrimento, eu quero me aproximar de Deus, eu quero que Deus me use, eu quero perguntar para quê, eu quero enxergar Deus no meio disso, eu quero saber que Ele pode usar. Se eu vou passar, eu quero extrair alguma coisa boa disso. Mas a nossa tendência humana, se nós não aprendermos com Paulo e outros exemplos, é de nos desviar de Deus, é de nos afastar de Deus e de não aprender nada. Como será que você pode buscar Deus no seu sofrimento, hein? Como será que você pode tentar enxergar a Deus? Como que você pode confiar em Deus para usar o seu sofrimento, aquilo que você está passando agora, para ter um bom motivo, para ter um propósito no futuro? Terceira atitude de Paulo é que ele sabia que Deus usa o sofrimento para trazer crescimento para nós. Olha o versículo 8 comigo. Paulo diz assim, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, entre todos os cristãos eu sou o menor dos menores, ele diz, mas olha a continuação, foi-me concedida essa graça, presente, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Você está percebendo o que está acontecendo com Paulo no meio de tudo isso? Ele para falar do sofrimento dele e ele tem um equilíbrio muito saudável, ele mostra uma maturidade muito grande aqui. Paulo nem se exalta por ser o mensageiro dessa verdade maravilhosa, mas ele nem se martiriza, ele diz, olha, eu não sou ninguém, e não é uma falsa humildade. Eu não sou ninguém, eu sou o que sou pela graça de Cristo, mas Deus me deu uma graça, Ele me deu um presente, Ele me presenteou com a oportunidade de falar dEle.
Isso vem de Deus. Eu sou o menor dos menores, mas Deus ainda me usa, pela graça de Deus Ele me usa. Tem um equilíbrio aqui muito saudável, muito maduro em Paulo. Eu não sou nada, mas através de mim, para a glória de Deus, Deus está fazendo grandes coisas. É o que Paulo está dizendo. O nosso sofrimento pode trazer maturidade. Você sabia que bênção não traz maturidade? Você sabia disso? Bênção não traz maturidade. Talvez você possa pensar no exemplo, mas eu não... Bênção dificilmente traz crescimento pessoal. É gostoso, é bom, a gente gosta, mas crescimento, maturidade, quebrantamento, raízes profundas em Deus vem através de sofrimento, dificuldades. E a gente quer amadurecer, mas a gente não quer sofrer. E o caminho do amadurecimento, às vezes, é através do sofrimento. E Deus está com a gente nesse caminho. E Ele usa isso para nos amadurecer. Alguém certa vez disse o seguinte: o ferro mais puro vem da fornalha mais quente. E o relâmpago mais forte vem das nuvens mais escuras. A realidade é que às vezes precisa de uma dificuldade, de uma coisa aparentemente ruim, para produzir algo bom e poderoso e algo útil. Você tem permitido Deus te amadurecer no meio do teu sofrimento? Você tem permitido Deus produzir em você o que só o sofrimento pode produzir? Você tem enxergado, cara, Deus está comigo nisso, eu preciso mudar a minha atitude para que possa ser extraído disso algo bom e algo útil para mim. Você tem permitido Deus fazer isso no seu sofrimento? Quarta atitude de Paulo é que ele sabia que o sofrimento, ele é minimizado quando nós pensamos nos outros. Seu sofrimento, meu sofrimento, ele é minimizado quando nós pensamos nos outros e não em nós mesmos. Olha o que Paulo diz ali no versículo 13. Portanto, ele encerra essa conversa sobre o sofrimento dele dizendo o seguinte: eu peço a vocês, Efésios, que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são uma glória para vocês. Você está entendendo a situação? O cara que está na cadeia está escrevendo para o povo que não está, não desanime não esquenta a cabeça comigo, porque eu sei que no meio de tudo isso Deus está usando e glória a Deus por isso, está valendo, não se esquenta comigo, vai viver tua vida em Jesus. Não desanimem, meu sofrimento está trazendo benefício a vocês, Deus está usando, a palavra está se espalhando, pessoas estão entendendo, Deus está sendo glorificado, então está valendo, não esquenta a cabeça comigo, bola para frente, vamos falar de Jesus. Um dos maiores perigos do sofrimento é que ele nos leva, se a gente não cuidar, a uma introspecção violenta. Olhar para o próprio umbigo. E essa introspecção, ela distorce a realidade ao nosso redor. Deus agora não é bom. As pessoas não se importam comigo. Dá tudo certo para os outros, para mim nada dá certo. E a gente entra numa introspecção e numa distorção da realidade que é perigosíssima para a nossa saúde, para a nossa família, para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus. E a gente começa a questionar um monte de coisas na vida. Sabe qual é o maior antídoto para a introspecção? É a gente sair e a gente servir alguém. Está sentindo que tá olhando para o teu umbigo, o mundo não dá certo para você, todo mundo consegue, você não consegue? Acha alguém para ir servir. Acha alguém para ir servir. Vai olhar para uma outra pessoa ao seu redor e vai servir. Sai do seu mundo e vai cuidar das outras pessoas e você vai conseguir enxergar algo maior do que a sua dificuldade, como Paulo também enxergou. Estou na cadeia, mas está valendo, vocês estão aprendendo, a palavra está sendo espalhada, Jesus está usando, eu estou crescendo, está valendo, amém, não tem problema não. Não se preocupem comigo, nem fiquem tristes. Porque o meu sofrimento é uma glória para vocês, então está valendo. Paulo tira os olhos de si mesmo e ele foca em outro, e esse é o antídoto para a gente não ter essa distorção da realidade. Essa semana, acho que na quinta-feira, eu e a irmã Lúcia, a missionária Lúcia, que está aqui com a gente, lá da Barra do Sul, fomos visitar um casal, que é lá da congregação da Barra do Sul, o seu José e a dona Maria. Seu José, ele recentemente começou a ter algumas convulsões, coisa inesperada,
foi fazer alguns testes, descobriu que ele está com um tumor no cérebro, extremamente agressivo. Foi fazer tomografia, já abriram, fizeram uma cirurgia, uma biópsia, descobriram que é um dos piores e deram para ele 12 meses de vida. E nós sentamos na sala com a Maria e o José, são cristãos, crentes em Jesus Cristo, e a gente ia conversando, e à medida que a gente conversava, de vez em quando o seu José tinha uma convulsão. Do meu lado, sentado do meu lado. Não era uma convulsão forte, porque ele está com medicamentos, mas o rosto se distorcia, o braço se distorcia, ele falava, convulsão. Nós oramos por eles, abraçamos eles, ministramos na vida deles, botamos o foco dele em Jesus, e eu achava que eu tinha problemas. Aí você tem um encontro com o seu José, que está com um curativo na cabeça raspada, porque fez cirurgia, vai entrar agora em 30 dias de quimioterapia, todo dia, por 30 dias, fora a radioterapia, que também vai acontecer no mesmo dia. Ele vai ter que se deslocar para Jaraguá do Sul todo dia e voltar, todo dia e voltar, todo dia e voltar, por 30 dias para tentar afetar esse tumor. E eu achava que eu tinha problemas. No meio da nossa luta, uma das melhores coisas é você sair e você ajudar, e você ministrar, e você amar, e você discipular, você orar por alguém, vai servir um lanche para alguém, vai levar uma sopa na rua para alguém, vai saber do seu vizinho, o que ele está passando, como você pode ser bênção na vida dele. Quando a gente tira o foco de nós mesmos e buscamos servir aos outros, nós vemos que Deus é capaz de usar o nosso sofrimento, Deus é capaz de extrair algo bom, algo valioso da nossa situação e usar o nosso sofrimento. Você tem feito isso? Você tem buscado formas de servir? Você tem se preocupado com outros em meio ao seu sofrimento? Não permita que a introspecção te paralise, porque ela paralisa mesmo. A gente para de viver. Ela não gera crescimento, a introspecção não gera benefício, muito pelo contrário, quando a gente busca servir, nós enxergamos Deus em meio às nossas dificuldades, a gente consegue extrair alguma coisa boa. Pastor, tudo isso é muito bonito e muito bom, muito legal você falar, mas na prática, não sei se isso funciona não, pastor. Na minha prática, na minha vida, é bonito falar, mas eu não sei se funciona na minha prática. Não foi o que Jesus fez por nós na cruz? Não é esse o exemplo do nosso Salvador? Que entendeu que o sofrimento dele era a vontade de Deus para a vida dele. Em favor de nós. Ele sabia que Deus ia usar o sofrimento dele, por mais difícil que fosse, ele tinha certeza, Deus vai usar isso. E Jesus, apesar de ser honesto e dizer, como ele orou no Getsemane, Deus, se é possível, se tem um plano B, vamos com o plano B, porque esse cálice é difícil de tomar. Mas aí ele termina dizendo, mas acima de tudo seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus coloca eu e você em primeiro lugar. E sabe o que é legal de Jesus? Ele é a prova que Deus é capaz de pegar a nossa dor, o nosso sofrimento, aquilo que é injusto na sua vida, como foi injusto com Paulo, como foi injusto com Cristo. Que Deus é capaz de pegar aquilo e transformar em algo benéfico. Se você precisa de uma prova de que Deus é capaz, se você entregar o seu sofrimento, a sua dor, de trazer algo bom, de extrair algo bom, Jesus é a maior prova que você vai encontrar. Quando ele entregou, quando ele confiou, quando ele deixou Deus trabalhar, Deus fez algo maravilhoso através da vida dele. Ele quer fazer, Deus é poderoso para fazer na sua vida também. Feche seus olhos comigo por alguns instantes. Gostaria de orar por alguns instantes com você que de repente está aqui nessa noite e você está passando por algumas dificuldades. E você gostaria de entregar a sua dificuldade para Jesus. Você gostaria de, como Paulo fez, permitir e pedir que Deus venha extrair alguma coisa da sua dificuldade, do seu sofrimento. Você gostaria de adotar uma ou mais dessas atitudes de Paulo e de repente começar a agir diferente.
E essas atitudes talvez não mudem o fato de você estar passando por sofrimento. E talvez o sofrimento continue por algum tempo. Mas essas atitudes podem mudar a forma de você passar pelo sofrimento. Muitos de vocês já devem saber que às vezes as circunstâncias não mudam, mas Deus penetra o nosso coração e muda o nosso coração. E parece que tudo mudou. Na realidade, por fora nada mudou, mas por dentro tudo mudou e isso muda tudo. Se você gostaria de entregar o seu sofrimento a Jesus nessa noite, de repente você está carregando ele sozinho. E o fardo está pesado e você não está enxergando coisas boas. E você está se sentindo talvez injustiçado, você está perguntando por quê. E você quer mudar isso hoje. Você quer ir numa nova direção com o seu sofrimento. Você quer refocar a sua atenção em algo diferente. Se você gostaria de fazer isso nessa noite, eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você. Se você gostaria de fazer isso e de receber oração, fique em pé onde você está. Vou orar contigo. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, e você quer mudar a sua atitude, fique em pé, nós vamos orar por você. Deus quer usar. Deus é capaz de extrair algo muito bom. Deus é capaz de te amadurecer, Deus é capaz de te dar esperança. E de você passar pelo sofrimento de forma diferente. Por causa da sua confiança nele, por causa da sua entrega a ele. Para a gente chegar lá, você tem que entregar. Então a primeira coisa que eu te convido a fazer, você que ficou em pé aí no seu coração, você entregar a Deus. A você imaginar, você mesmo entregando o seu peso, o seu fardo a Jesus e dizendo: Deus, eu não consigo extrair nada de bom disso e o peso e o fardo está me esmagando. Eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade para lidar com isso. Então, Deus, eu coloco nos seus pés. Confiando que, como o Senhor fez na vida de Paulo, na vida de Jesus e na vida de muitos, e talvez já tenha feito até na minha vida no passado, confiando que o Senhor é capaz de fazer de novo. Então entrega aí onde você está, fala: Jesus, eu te entrego. Fala isso: Jesus, eu te entrego o meu sofrimento. Jesus, eu te entrego a minha dor. Jesus, eu te entrego essa pessoa, essa situação. Jesus, eu te entrego a minha saúde. Jesus, eu te entrego as minhas finanças. Jesus, eu te entrego o meu casamento. Jesus, eu te entrego a minha família. Eu entrego nas suas mãos, Deus. Vem fazer algo novo, vem extrair algo de bom dessa situação, Deus. Eu entrego ao Senhor, faz em mim a tua vontade, Pai, faz em mim o teu querer, Senhor. Vem reverter essa situação. E depois de entregue, o próximo passo é nós confiarmos em Jesus. E é nós voltarmos a nossa atenção para aquilo que Ele está fazendo. Você que ficou em pé e pergunta para Jesus, fala para Jesus aí onde você está: Deus, para quê? Deus, para quem? Deus, de que forma o Senhor quer usar isso? Tem algo em mim que o Senhor quer mudar? Então muda. Tem algo em mim que o Senhor quer fazer? Então faz, Deus. Eu te dou acesso ao meu coração, te dou acesso à minha vida. Deus, se o Senhor está permitindo isso acontecer porque o Senhor tem um motivo lá na frente, então me dá esperança, me ajuda a entender qual é o motivo. Deus, para aqueles que estão tão preocupados com o porquê, e tão preocupados e tão introspectivos, que estão paralisados, Deus, nessa noite quebra essa paralisação, Deus, quebra esse medo, Pai, quebra essa introspecção, quebra, ó Deus, esse sentimento de que Deus me deixou, Deus me abandonou, que comigo não funciona. Deus, desfaz isso nessa noite. E ajuda-nos a confiar no Senhor, ajuda-nos a entregar para o Senhor, ajuda-nos a confiar que o Senhor é capaz de usar isso nas nossas vidas. Deus, nós confiamos no Senhor, entregamos ao Senhor aquilo que não podemos resolver, pedimos que o Senhor resolva, pedimos que o Senhor haja, pedimos que o Senhor nos mude através disso.
Muda as circunstâncias, sim, Deus, mas muda também a nós mesmos, para que possamos ser diferentes. E Deus nos ajuda, firmados no Senhor, extrair algo de bom, algo de útil, algo maravilhoso, algo de especial em meio a esse sofrimento. Obrigado que nós não passamos por ele sozinho. Nós temos um Deus, nós temos um Salvador que foi tentado como nós fomos, que conhece as nossas fraquezas, que sabe o que é ser humano. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nos entende. E nós encerramos hoje simplesmente nos lançando nos teus pés. E pedindo que o Senhor nos restaure, nos encha de paz, de esperança, ó Deus, daquela solidez que a gente perdeu, ó Deus, vem dar aquela solidez de novo, porque nós entregamos para o Senhor as nossas vidas. Ministra ao coração de cada um, Espírito Santo, ministra ao coração de cada um. Que não seja só um momento aqui, ó Deus, mas uma decisão tomada que venha a afetar a nossa semana, venha afetar o nosso amanhã, venha afetar a forma que a gente acorda amanhã, confiantes no Senhor, ó Deus. Vem mudar a nossa sorte, a nossa situação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.